Para mim é uma honra e acho que é uma homenagem que ele merece, porque ele adorava o Acre, foi o estado que ele escolheu para viver, morar e constituir seu patrimônio. Se dedicou mesmo à vida profissional dele em prol do estado do Acre. Ele foi influência para muitas pessoas, mas ele foi presença na nossa família, né? Meu pai era um homem, né, muito honesto, muito justo. Gostava muito que a gente lesse, que a gente estudasse. Ele, embora trabalhasse muito, e a gente via ele saindo para o mundo, isso causava até muitos ciúmes nos filhos, porque a gente queria ter mais tempo com o nosso pai. Meu pai sempre foi um homem muito ético, de valores muito fortes, que veio de sua família, onde ele veio de essência muito humilde, muito pobre, e de lá ele trouxe muitos valores, porque naquela época só se exigia educação, caráter. Meu avô sempre foi uma pessoa muito justa. A pessoa dele, Luiz Saraiva, era essa pessoa correta, e hoje com a idade que eu tenho, eu vejo que isso não é um padrão muito comum. O Dr. Luiz era uma pessoa muito íntegra, porque ele praticava tudo aquilo que ele pregava. Então, se ele sempre pregou ética e honestidade, as ações dele eram sempre voltadas e pautadas por esses princípios que ele zelava. A herança que eu sempre falo que ele deixou para a família foi o amor, a união dos filhos, da família. Ele era um homem muito de família e ele gostava muito disso. Então, ele tinha muitos afazeres na vida dele, mas ele não abria mão do final de semana estar com a família dele. Nós fomos sempre uma família muito próxima, muito junta. Almoçar na vovó e no vovô. Dia de domingo era lei. Quem não fosse, meu Deus do céu, Nossa Senhora. Mas e esse domingo era o domingo que a gente se conectava, todo mundo ficava junto, ficava lá até tarde. Ai, era bom demais. Então ele gostava de casa cheia, gostava das brincadeiras, da diversão, de reunir-se com os netos e tomar banho de piscina, um churrasco. Então ele era uma pessoa muito familiar. Dentro de casa ele era uma pessoa muito alegre, ele brincalhão, contador de piada, de caso. Quando os meninos eram pequenos, ele era de brincar, de levar para fazenda, proporcionava muito lazer para os filhos. Profissionalmente, ele era uma pessoa muito séria, muito ético e sabia separar a vida profissional da vida particular. O meu avô, ele trabalhava muito, vivia trabalhando, mas ele conhecia todos os netos. Era muito bom ser neta dele, ele sabia, ele conhecia cada um. Ele era alegria. Onde ele chegava, iluminava. Todo mundo ficava, Zé Saraiva! Era muito legal quando ele era vivo, era muito bom. O humor dele era fenomenal, as brincadeiras dele. Ele é quem de fato alegrava a família nesses ambientes que eram fora do ambiente de trabalho. Meu pai foi força, meu pai foi presença, meu pai me deu todas as oportunidades que ele sempre deu para os filhos homens. Isso foi de grande valor para mim. A gente teve uma relação muito bonita, ele foi muito presente na minha vida. Uma lição e um ensinamento também, né? Pra gente proporcionar para nossos filhos, netos, tudo, entendeu? Então, assim, é o mais importante, essa união, esse amor. Ele sempre dizia que a melhor herança que ele podia deixar para os filhos era o estudo e que os filhos fossem justos e honestos, que esse era o sentido da vida. Eu queria fazer odontologia e não tinha na época aqui, né? E aí ele falou que fazia de tudo, que podia escolher a profissão que ele era o mais importante do ensinamento de um pai para o filho, era dar uma profissão. E ele proporcionou, eu fui estudar em São Paulo, fiz odontologia lá. E ele sempre me orientou e me ensinou muita coisa para eu poder viver, sobreviver lá, né? Ser um bom estudante, passar pelas dificuldades que eu encontrei lá e superar. Quando eu fui estudar fora, eu falo que todos os meus valores foram comigo. E ele deixava isso muito claro para mim. Ele dizia, olha, você
tem esse talento para advocacia e você vai trabalhar num mundo em que você vai trabalhar com muitos homens e tal. Ter um pai presente me tornou uma pessoa muito segura. Então, assim, foi muito fácil a minha trajetória na vida. Eu agradeço muito ao pai que eu tive. Não sei se eu teria sido a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse tido um pai como o meu. Ele sempre falava pra gente, né, que para seguir na vida precisava ter coisas simples, né? Pessoas deviam ser justas e honestas, que ele sempre falava. E falou, olha, se você for uma pessoa séria, competente, as portas sempre abrem para você. E ele sempre passou isso. Eu sempre cito o exemplo que na nossa vida, né, passa muito mestres na nossa vida, né? Alguns ensinam, outros a gente abandona alguns mestres, mas ele foi o meu melhor mestre. E era o meu pai, né? Me ensinou muito, entendeu? Ele era um cara muito correto. E tanto profissionalmente como na família, ele era muito justo. Meu pai sempre foi um homem que sempre disse: o Acre não ainda é uma terra de oportunidades, ele sempre será uma terra de oportunidades. Aqui tem espaço para todo mundo, ele sempre dizia isso. Eu vi um homem extremamente realizado, ele era feliz com o que ele fazia. Até o último momento da vida dele, o meu pai respirava direito, o meu pai, ele amava o que ele fazia. É que meu pai vive com a sua influência. Hoje ele vai viver para sempre no coração das pessoas com a sua influência. Quando o assunto era trabalho, ele era, de fato, uma máquina de trabalhar e extremamente competente. Essa medalha representa muito quem era ele. E é um motivo de muita honra. Porque quando eu vejo uma pessoa como Luiz Saraiva, meu pai, para mim eu vejo um cara de caráter, um homem justo, um homem correto, um homem que amava o estado do Acre, amava a família, amava o próximo. E isso que ele fez na trajetória dele. Ele veio de uma família muito humilde e através do trabalho dele, da honestidade dele, ele conseguiu fazer o legado dele e inspirar muitas pessoas. Essa homenagem que o Sebrae está concedendo ao meu pai, ela vai ter um grande significado, não só para as pessoas, mas também muito significado para nós que somos a família, né? Eu tenho absoluta certeza que meu pai está em paz, eu sinto isso, que meu pai está em paz. E todos os dons que ele recebeu, ele multiplicou. Eu acredito que ele estaria muito emocionado. Ao mesmo tempo que ele está sendo homenageado, ele vai ser a homenagem para as pessoas que estão por vir. Você imagina alguém receber uma medalha com o nome do seu pai, com a história rica dele? Que alguém que merece era ele. E eu acho que ele diria sobre os conceitos básicos, né? Sobre fraternidade, ética, mas o mais importante, que é o que para mim é muito importante, é o que tenho aqui no meu braço. Seja justo e honesto. Isso ninguém tira de você. E espero que as pessoas que vão receber essa medalha se emocionem, porque é uma honra muito grande. Essa medalha que sirva de inspiração para os jovens, para mim, para os jovens empresários, porque se a gente for parar para pensar, que perspectiva empresarial que meu avô tinha aqui, que perspectiva que ele tinha? Ele só acreditou. Ele foi na fé, ele falou, tinha uma oportunidade aqui, eu vou acreditar, eu vou trabalhar para fazer essa oportunidade acontecer. Que os próximos empresários que sigam esse exemplo de você fazer com que o nosso estado cresça. Acredito que a pessoa que recebe a medalha do Sebrae com o nome do Dr. Luiz Saraiva, ela está recebendo um selo de reconhecimento que prega pela honestidade, pela competência. As referências que a gente tem que tirar dele são essas de princípios e ações regidas por esses princípios que ele sempre pregou. O maior legado que ele deixou para mim foi ter sido meu pai. Isso foi para mim a melhor honra, o melhor título que ele deixou, eu ter sido filho dele. O que fica do meu pai foi a frase que ele nos deixou, né, no leito de morte, que a gente perguntou que ele nos deixasse uma mensagem. Ele deixou essa mensagem, foi escrita de próprio punho por ele. E ele disse: sejam justos e honestos. Esse é o verdadeiro sentido da minha vida, né? Que eu quero que vocês vejam também sentido nisso. O privilégio de ter tido ele como pai, para nós é um privilégio. Nós como família. Depois que ele morreu,
é a primeira vez que eu tô falando dele. Porque a gente só buscou trabalhar e honrar tudo que ele fez. A despedida foi... ainda mexe muito comigo. Sabe quando a gente sente? Eu senti que aquele ia ser o último dia que eu ia ver ele. Eu não sei como, eu senti. Eu tava trabalhando, ele tava sentado lá. Tô sentindo que vai ser a última vez que eu vou ver ele. Então eu preciso agir, eu pensei na minha cabeça. Eu peguei um papel, uma caneta lá. O senhor pode só escrever um recado pra mim? Ele escreveu, aí ele dormiu, tal, no outro dia já foi embora. E quando ele foi embora, eu falei, foi a última vez que eu vi meu avô. Eu pensei, foi a última vez que eu vi meu avô. Tudo isso que ele foi, pra família inteira, pra mim, tá aqui no meu braço. Foi pra mim, Natália, seja justa e honesta, a letrinha dele toda aqui, que é o mais importante na vida e a assinatura. É isso, ele fica comigo 24 horas, eu fico lembrando pra eu ser justa e honesta 24 horas e com ele comigo. Eu tenho o hábito de ir sempre ao cemitério e eu converso com ele. E o que eu falo é o seguinte, que ele fique tranquilo, que os filhos dele estão dando nota 10 com estrela, assim disse o nosso contador. As coisas dele estão perfeitas, tudo como ele queria, que ele pode ficar em paz, que eu sei que ele está num lugar bom, porque ele foi uma pessoa justa. E eu sinto muita saudade, muita falta dele, realmente. E isso eu falo para ele toda vez que eu vou lá, que ele fique tranquilo, que a família dele está em paz. É um prazer, é uma emoção ter vivido com o tio Luiz, né, como sempre eu tratei, né, com o Saraiva, porque é uma pessoa assim do bem, uma pessoa que além de advogado, ele pegava a causa do cliente como se fosse dele, ele incorporava aquilo. Era assim uma capacidade intelectual acima da média e uma pessoa muito sensata, muito ponderada, de uma grandeza onde poucas pessoas têm essa capacidade de ser. Ao longo da vida, desses 50 anos que eu convivi com o tio Luiz, eu pude aprender muita coisa com ele, muita coisa do direito. Ele tinha uma forma de fazer direito, de escrever, muito fácil de interpretar. Então, por onde o Saraiva passou, ele deixou seu legado, construiu história. A semente que ele plantou, hoje são árvores que dão fruto, ele pôde ensinar muitas pessoas, fez parte da minha adolescência, da minha infância, do meu crescimento profissional, do meu crescimento empresarial, me ajudou muito. Uma pessoa extremamente correta e justa e honesta. Foi uma perda para o nosso estado, para a nossa família, para mim, muito grande. Uma pessoa que era muito próxima, faz muita falta no nosso meio hoje. Quando chegamos aqui em Rio Branco, há mais de 50 anos, a primeira família que nós conhecemos foi o Luiz e a Tutu. Até hoje a gente tem essa amizade maravilhosa. Eu alfabetizei os 3 filhos da Tutu, então nós temos uma amizade assim de irmãos, de amigos íntimos mesmo. Então muita coisa boa que a gente lembra dele, uma pessoa maravilhosa. É difícil descrever o Luiz Saraiva porque é uma pessoa com todas as qualidades assim excelentes. Pessoa que a gente ama, continua amando. Um homem íntegro, um homem família, humano, tratava todo mundo bem. Então eu acho que a gente nesse momento é só lembrar dessas coisas boas que ele fez e que ele deixou. O Luiz Saraiva, ele sempre teve uma postura de muito ética, né, de muita honradez nas suas decisões e na sua conduta, né. Procurava sempre buscar o equilíbrio entre situações harmonicamente e estabelecer a justiça entre os dois campos. Era um cara consciencioso, sabia ouvir
e na hora certa ele proferia a sua opinião, o seu direcionamento a ser dado naquela causa. O Saraiva era um exemplo de pessoa. Dr. Luiz Saraiva representa para o estado do Acre muito mais do que um simples cidadão. Tivemos a sorte de tê-lo dentro dessa função de apoiar o micro e pequeno empreendedor do estado através da presidência do Conselho do Sebrae. E naquela oportunidade, as dificuldades eram enormes, porque havia a necessidade de uma pessoa que tivesse todas as condições de esclarecer e orientar todos esses microempreendedores do nosso estado. Hoje o legado dele é invejado por todos os demais, é um nome de referência dentro do setor empresarial, tendo a condição de um currículo como o dele, logicamente, que ultrapassa, transcende uma gestão do Conselho do Sebrae, mas para todos os acreanos é a responsabilidade e o compromisso com o desenvolvimento do Estado a partir da base de todo tipo de empreendimento desse Estado ou de qualquer Estado da nação. Luiz Saraiva foi um grande parceiro, participou de todo o processo do sistema empresarial que eu conheço, que ajudou a crescer o nosso Estado. E é o que a gente sempre procurou fazer, é o crescimento do Estado, principalmente na geração de emprego, renda, e ele atuou em todas essas áreas. Então é uma pessoa que dignifica o nome, né, da nossa instituição. É uma medalha que tem o nome certo, do Luiz Saraiva. Ele sempre foi alegre, ele sempre fez as pessoas rirem, né? Como vice-presidente do Sebrae também, que eu sou atualmente, eu acho muito merecedor. Para ele e também para quem vai receber a medalha. Que pena que ele foi muito cedo, né? Mas a vida é assim mesmo e o legado dele ficou. Luiz Saraiva, ele foi conduzido à presidência do Conselho Deliberativo do Sebrae através de uma indicação da Federação da Agricultura. Foram 2 mandatos de muita realização, especialmente a construção da sede atual do Sebrae foi feita na gestão de Luiz Saraiva. Eu acho uma homenagem muito justa e meritória você fazer e criar pelo Sebrae essa medalha em homenagem a Luiz Saraiva, por toda a sua trajetória, por toda a sua história, né, pelas múltiplas atividades que ele desenvolveu na sociedade acreana. Então Saraiva deixa um legado fantástico de realizações, de respeito, sempre foi muito respeitado em todas as instituições, especialmente no judiciário. Isso tudo faz a gente reconhecer toda essa trajetória e criar uma medalha que, para o futuro, os jovens possam conhecer um pouco da grande personalidade que foi Luiz Saraiva. Dr. Luiz Saraiva, figura notória por onde passou, dedicou-se com fervor a cada missão que assumiu. À frente do Conselho Deliberativo do Sebrae, demonstrou competência técnica notadamente inspiradora, aliada ao caráter, à empatia e ao respeito. Um homem que trabalhou pela melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e pelo desenvolvimento da atividade econômica em todo o estado do Acre. Olha, eu acho que primeiro temos que parabenizar o Sebrae por esse documentário, para deixar a memória do Dr. Luiz Saraiva viva, de forma que a gente possa levar a história dele para os mais jovens, para aqueles que estão formando suas personalidades ainda. O Dr. Luiz Saraiva realmente teve uma contribuição muito grande, né? Principalmente com ideias, né? Um homem cheio de sonhos e que tentava implantar isso no nosso estado para que a gente pudesse ter um desenvolvimento sustentável, quem sabe ajudar a sociedade. E a gente, quando teve ali com o Dr. Luiz Saraiva, principalmente como Sebrae, a gente pôde perceber a sua capacidade de influenciar as pessoas para que pudessem ser melhor no que faziam. Agradeço muito ao Dr. Luiz Saraiva ali pelo aprendizado que tive com ele naquele período enquanto conselheiro do Sebrae.